Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao dia 30 de junho de 2024, balanço do segundo trimestre de 2024. Para vocês entenderem como que funciona esse processo, assim, todas as empresas elas são obrigadas a publicar as suas demonstrações contábeis, as empresas de capital aberto. E essas demonstrações elas têm que ser publicadas trimestralmente, março, a junho, setembro, e aí no final do ano o balanço anual. E esses balanços trimestrais, eles têm um prazo de aproximadamente 45 dias para serem apresentados. Portanto, as informações agora desse último trimestre, encerrado em 30 de junho, então as divulgações foram realizadas praticamente até o dia 15 de agosto. E agora as próximas demonstrações contábeis que nós teremos, que é a do dia 30 de setembro, que serão apresentadas lá pelo final do mês de outubro, começo do mês de novembro, quando teremos também as informações do terceiro trimestre. Portanto, as últimas informações são essas que hoje vamos apresentar. Estamos falando aqui de uma das empresas que mais vem crescendo no Brasil na área de saúde, a Fleury S.A. Fleury, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, trazendo aí os últimos números apresentados pela empresa e atualizando sempre, atendendo a solicitação dos nossos inscritos que participam aqui do canal, nos mandando as sugestões. E quem sugeriu a Fleury foi meu amigo Ivan Borges. Grande Ivan, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer ter você conosco aqui, Ivan. Também o Ian Lucas, grande Ian Lucas, que sempre está participando aqui do canal também, mandando a sugestão. A quem agradeço imensamente a participação, a sugestão. Muito obrigado por estar junto conosco nessa caminhada. Também, já que estamos falando da Fleury, que é um laboratório de diagnósticos, também quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo, Dr. João Vétola. Dr. João Vétola da Quanta Diagnósticos por Imagem, que é uma das empresas mais conceituadas aqui do Curitiba e, consequentemente, do Paraná também. É uma das empresas que é referência na parte de diagnósticos por imagem. Afinal, uma imagem perfeita leva a um diagnóstico perfeito. Então, um grande abraço lá ao Dr. João Vétola e toda a equipe da Quanta Diagnósticos por Imagens. Bom, falando da Fleury, caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, me manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Só para repassar um pouquinho a história da Fleury, que já foi contada, e vamos só dar uma recontada aqui na história, até para você entender os números, porque quando a gente for analisar os números, você vai ver determinados fatos que vão acontecendo, retratados através dos números, só que esses fatos eles têm base numa história, naquilo que vem sendo feito pela empresa, a razão pela qual é fundamental a gente entender pelo menos um pouquinho da história para poder entender os números. Então a Fleury, ela começa mesmo toda a sua história com o Dr. Gastão Fleury da Silveira, isso lá no ano de 1926, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, quando ele compra ali um pequeno laboratório. E aí começa a sua trajetória com o seu pequeno laboratório. Na sequência, ele recebe ali como sócio o Dr. Walter Sidney Laser, que também passa a fazer parte agora da sociedade desse pequeno laboratório. Mas o pequeno laboratório, ele começa a crescer, e o crescimento dele se dando ali através de aquisições. Tanto é que em 1951 eles fazem ali a união com diversos outros pequenos laboratórios na cidade de São Paulo e começa a crescer e começa a fazer uma série de investimentos também na parte de inovação, já que também novos equipamentos, novas tecnologias vão surgindo e a Fleury vai incorporando essas novas tecnologias e vai crescendo. Nesse crescimento todo, chega já no ano de 1992, passa a trabalhar daí como um centro de diagnósticos, tendo ali dentro do seu quadro de colaboradores, aproximadamente 200 médicos atuando dentro dos laboratórios da Fleury. Chega no ano de 1998, também foi pioneiro na divulgação dos resultados, né, através da internet, até porque antigamente era tudo no papel, tinha que buscar os resultados dos exames, e a partir de 1998 passou já a divulgar os resultados pela internet. Já no ano de 2001, ele segue ali adquirindo outros laboratórios, mas só que agora não só em São Paulo, vai também para o Rio de Janeiro e para a Bahia. No ano de 2009 faz o IPO.
Com a IPO, abre o capital, com a entrada de recursos, continua ali todo o processo de crescimento e vai agora adquirindo outros laboratórios pelo Brasil todo, então São Paulo, Rio de Janeiro, e vai para outros estados do Brasil. Só no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, no ano de 2010, eles já contavam com aproximadamente 83 unidades dentro do estado do Rio de Janeiro. No ano de 2018, nesse processo de crescimento, adquire também a Santecorp. A Santecorp daí passa a atuar agora como uma gestão de saúde. E aí, na sequência, começa a oferecer outros serviços também, como a parte de ortopedia, oftalmologia, e aí passa a desenvolver também outros diagnósticos também, ampliando a capacidade de prestação de serviços da Fleury, o que a leva a um crescimento cada vez maior. Em 2021, adquire mais um laboratório, agora o Marcelo Magalhães, e vai se espalhando. Mas a grande tacada da Fleury ocorre no ano de 2022, que daí acaba se refletindo no ano de 2023, que é uma combinação de negócios com outro gigante na parte de diagnósticos, com o laboratório Hermes Pardini. Então, nessa combinação de negócios, a Fleury incorpora o Hermes Pardini. O Hermes Pardini agora passa a fazer parte da Fleury. Tanto é que no balanço você vai ver que de um ano para o outro, o patrimônio da Fleury cresce. Por quê? Porque recebe tudo que tem dentro da Pardini para dentro do seu balanço e agora passa a ser uma empresa só. E a partir daí continua uma série de pequenas outras aquisições que vai fazendo pelo Brasil inteiro, fazendo com que o Fleury hoje se torne o maior laboratório de diagnósticos do Brasil. Tanto é que conta com aproximadamente 23.300 colaboradores, olha só, 23.300 colaboradores, sendo 4.600 médicos trabalhando para a Fleury e presente hoje em mais de 14 estados aqui do Brasil. Enfim, para conhecer hoje como que está a situação econômica e financeira da Fleury, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de junho de 2024. E para entendermos o que é a Fleury, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Fleury, trazendo para vocês os números agora do dia 30 de junho de 2024 e naturalmente que para analisar 30 de junho temos que comparar com períodos anteriores e quando vamos estendendo aqui a base de comparação nós conseguimos ter uma ideia melhor do que vem acontecendo com a empresa ao longo desses últimos exercícios. Lá no ano de 2020, a Fleury registrava dentro do seu patrimônio 5 bilhões 523 milhões de reais, o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E você vai observar que metade desse patrimônio, 50% aqui, 2 bilhões 760, está no intangível. O que é intangível? Bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. E o que é um bem de natureza incorpórea? Algo que não existe fisicamente, porém tem valor. É o caso aqui da empresa. Nós temos, além das marcas, nós temos como valor predominante desse intangível os ágios, né, que a empresa pagou ao longo da aquisição de diversas empresas que ela vem fazendo ao longo da sua existência. Então, isso aqui que representa o valor maior do patrimônio. E aí nós temos aqui 708 milhões, que agora aqui são todas as estruturas de funcionamento, os equipamentos, as instalações, enfim, móveis, utensílios, enfim, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa para a execução do seu serviço. O que movimenta a empresa é essa parte de cima aqui, o capital giro, ativo circulante, que lá em 2020 era de 1 bilhão 880. Nesse ano, a Fleury tinha em caixa 1 bilhão e 41 milhões de reais, 704 milhões em contas a receber, e no caso dela, os estoques aqui são para uso e consumo, e os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar, entre outros valores a receber que não seja da prestação do seu serviço. Já no ano de 2021, a Fleury pula para 6 bilhões e 73 milhões e repare aqui que o imobilizado ele dá um salto de 708 para 1 bilhão 565. Então, mostrando o quê? Que a empresa investiu em mais máquinas, mais equipamentos, a abertura de novos postos de atendimento, enfim, é o chamado CAPEX, né? O investimento no capital fixo da empresa. Já o capital giro, com isso, ele acabou diminuindo um pouquinho para 1 bilhão 742 milhões de reais, diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 797 milhões, em contrapartida uma pequena elevação no contas a receber, que agora fecha em 793 milhões.
Já para 2022, aí nós temos aqui um crescimento que vai para 7 bilhões 791, mais aquisições, como a gente vai observando aqui no intangível, e também mais investimentos na estrutura de funcionamento da empresa, mostrando que a empresa continua investindo pesado no seu crescimento. E o capital de giro pula para 2 bilhões 391 milhões, com 1 bilhão 309 de caixa e 856 milhões em contas receber. Já em 2023, o que nós temos aqui? A incorporação da Hermes Pardini. A partir desse momento, a Hermes Pardini está dentro do balanço da Fleury, que foi justamente a aquisição da Hermes Pardini, que agora passa a ser da Fleury. Então, com isso, nós temos aqui, ó, o intangível vai para 5 bilhões e 800 e o imobilizado para 2 bilhões e 643. O capital de giro também, tudo que tinha na Hermes Pardini, vem aqui para dentro do balanço da Fleury. Agora o capital de giro totaliza 2 bilhões e 803. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 924 milhões, em contrapartida, o aumento no conto CCB para 1 bilhão 505. E chegando agora em junho, a empresa é de 12 bilhões e 800. E desse 12 bilhões e 800, nós temos 4 bilhões e 100 de capital de giro, 2 bilhões em caixa, banco, aplicação, e 1 bilhão 750 em contas receber. Então, por aqui já dá para observar que a Fleury, ela vem aqui numa crescente de 5 para 6, para 7,700, para 11,5, para 12,800. Ela vem nessa crescente aqui, justamente ampliando a sua capacidade, a sua estrutura de funcionamento, não só de forma orgânica, crescendo com as próprias forças, mas também de forma inorgânica, comprando outras empresas, como ela vem realizando até o presente momento. Bom, naturalmente que para crescer dessa maneira, há necessidade de capital. E o capital, os recursos, eles são provenientes de dois caminhos. Total do endividamento, que é o capital de terceiros, 3 bilhões e 700, representando 68,3%, e 31,7% de capital próprio. No ano de 2021, o endividamento ele vai aqui para 4 bilhões e 200, com 69,5%. Já no ano seguinte, o endividamento sobe nominalmente para 5 bilhões e 90, porém o peso da dívida acaba ficando um pouquinho menor, fechando aqui em 65,3%, até em função do quê? Do aumento aqui, ó, do capital próprio. Quando entra a Hermes Pardini dentro do balanço, naturalmente que vem todos os bens e direitos, mas também vem todas as obrigações e vem também o patrimônio líquido da Hermes Pardini aqui para dentro. Então, com isso, o PL pula para 5 bilhões e 100 e a dívida vai para 6 bilhões e 400 e a dívida representando agora 55,9% de tudo aquilo que tem hoje no patrimônio. Fecha agora junho de 2024 com 7 bilhões e 300 de dívida, 57,6%. Portanto, a dívida da Fleury, que vinha com 68, 69, cai para 65, cai para praticamente 56 e agora 57,6% o endividamento e a maior parte da dívida aqui, ó, no longo prazo. Olhando agora também os resultados, que naturalmente que quando se faz essas aquisições, essas combinações de negócio é justamente para o crescimento, e o crescimento se dá através do aumento de receita. E a receita da Fleury, 2 bilhões e 900 lá em 2020, fechando com lucro de 256 milhões. Em 2021, o faturamento ele vai para 3 bilhões e 800 e o lucro 351 milhões de reais. Já em 2022, 4 bilhões e 400 de faturamento, 308 milhões de lucro. Fecha 2023 agora com a Hermes Pardini aqui dentro, nós temos aqui um faturamento de 6 bilhões e 470 e um lucro de 420 milhões. E agora em junho, acumula nesses 6 primeiros meses do ano, 3 bilhões e 800 de faturamento, nos dando uma projeção de um faturamento aí perto de 7 bilhões e 800 para esse ano de 2024, e o lucro até o mês de junho, 340 milhões, sinalizando aí também um lucro na faixa de 680 milhões de reais. Vejam que as margens, que eram 8,6, 9,1, cai aqui para 6,9, 6,5 e agora começa uma recuperação das margens com 8,8%, até porque à medida que se fazem as combinações de negócios, a ideia é o que é? É justamente uma diluição de custo e diluição de despesa. Isso quer dizer que, ao trazer uma outra empresa para dentro do seu patrimônio, a tendência é o que é? É justamente reduzir as despesas sem que haja um aumento das receitas. Isso quer dizer que o faturamento da Pardini entra, o faturamento da Fleury entra, só que agora não precisa da despesa das duas empresas. Uma das despesas acaba caindo fora e aí já é o chamado ganho de escala e ganho de sinergia da empresa.
Olhando de perto a situação financeira da Fleury, vou trazer até nos números aqui para vocês, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que é a liquidez geral, que sai com 0,54, 0,45, sobe aqui para 0,52, cai para 0,47 e sobe agora para 0,60. Para cada R$1 que a Fleury terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 60 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento no longo prazo, mas como a maior parte da dívida, como a gente viu no balanço, é de longo prazo, então nós vamos olhar esse índice aqui, liquidez corrente, sai com 1,69, cai para 1,44, sobe para 1,94, 1,66 e agora esse ano 2,35. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$2,35, uma situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento que a gente viu ali no balanço é apresentado aqui também através dos seus números aqui, com o endividamento lá em 2020, 68,3%, sobe para 69,5%, cai para 65,3%, cai para 55,86%, e agora esse ano fecha até junho com 57,58%. De tudo que a Fleury tem no seu patrimônio, ela deve 57,58%. A margem líquida que a gente viu aqui, ó, na DRE, né, também é apresentada aqui nos cálculos dos indicadores, 8,65, 9,08, 6,92, cai para 6,50 e esse ano, até junho, 8,77. O que é essa margem líquida? É o que sobra para a empresa depois de pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, é o que sobra líquido e limpo para a empresa. Já a rentabilidade do ativo, o que ela é? Ativo é tudo isso aqui que tem dentro do patrimônio da empresa. 5.500, 6, 7, 11. E cada vez que vai sendo feito esses investimentos aqui no ativo, no crescimento da empresa, a expectativa é que se gere lucros. E aí os lucros eles são medidos aqui pela DRE. E aí quando nós relacionamos esse lucro em relação ao ativo, nós temos aqui 4,65, que é a rentabilidade, o retorno sobre aquilo que foi investido, e aí sobe para 5,79, em 2022 cai para 3,96, em 2023 3,63, e esse ano vem trabalhando até junho com 2,66%. Portanto, esse índice aqui eu teria que analisar jogando ele para 5,20%, já que aqui só temos 6 meses para um patrimônio total da empresa. Já a rentabilidade do PL é o acionista, é quem já está dentro da empresa, que ganhou 14,68% lá em 2020, 18,95% em 2021, 11,43% em 2022 e 8,23% em 2023. E até agora, a junho vem ganhando 6,27%. Ao anualizar esse índice aqui, ele vai para aproximadamente 12,5%, que é o retorno que o acionista está tendo através dos lucros gerados pela empresa. Ao falarmos em retorno, nesses indicadores aqui, uma ação da Fleury vale patrimonialmente R$ 9,79. Isso quer dizer, com base no patrimônio da empresa, se fôssemos distribuir entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 9,79. Porém, para você comprar uma ação da Fleury na data da gravação desse vídeo, a ação era cotada a R$ 16,00. Vejam então que o valor de mercado dela é bem superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 63% medido pelo PVP. O que vale 1 é vendido por 1,63, portanto um ágio de 63%. A Fleury gerou um lucro por ação nos últimos 12 meses de R$ 1,09, o que gera também uma rentabilidade para o acionista de 6,81%. E aí, qual que é a dúvida? Qual é a diferença da rentabilidade da ação para a rentabilidade do PL? A rentabilidade da ação é com base no valor de mercado. Para quem entrar agora e a empresa continuar ganhando 1,09, o acionista terá um ganho de 6,81. Já a rentabilidade do PL, que a gente viu há pouco, é com base em quem já está lá no patrimônio líquido da empresa. Dividendos por ação nos últimos 12 meses, 48 centavos, que foi dividido a título de dividendos, o que dá um yield, um retorno de caixa para o acionista, de 5,75%. Relação preço/lucro, 14,68%, quer dizer, entre 14 anos e meio e 15 anos para o acionista ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados, e o free float, que é a quantidade de ações que está circulando livremente no mercado, na faixa de 43,39% das ações que estão fora da mão dos controladores. E o tag along é de 100%, quer dizer, se a Fleury for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento dado aos majoritários. Quando nós falamos aqui do free float,
que são os controladores, e aí o que sobra é para o mercado, vamos até repassar aqui para você ter uma ideia dos controladores. Ó, Bradesco Diagnósticos de Saúde tem 24% da Fleury, aí Regina Pardini, Vitor Pardini, Áurea Pardini, enfim, e a família aqui dos diversos médicos que compuseram a história da Fleury, que são os controladores. E aí o que sobra das ações é que está circulando no mercado, que é justamente esse free float que a gente apresenta aqui. Também nesse gráfico aqui temos, nos últimos 5 anos, o comportamento do valor das ações da Fleury. Lá em 2019, vejo que a ação cotada ali na faixa de R$23, ainda em 2019 chega batendo em R$30, vem a pandemia e ela cai abaixo de 20. Aí depois ela se recupera, volta ali para 25, R$24, e aí vem num processo de queda até 2022, quando ela fica trafegando aqui abaixo dos R$15. Tem aqui uma pequena subida em 2022, volta a cair, e aí ela vem passando aqui por algumas oscilações, sempre com alguns altos e baixos, e agora aqui vem uma perninha aqui sendo puxada para cima, tanto é que a cotação fecha em R$16 no dia da gravação desse vídeo. Por aqui você vê quando que as ações da Fleury tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Fleury SA. Então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Fleury SA. Agora você já sabe a história da Fleury e agora você já sabe o que é a Fleury. Fleury essa, que como a gente viu há pouco ali, tem o seu controle ali adquirido pelo Bradesco Diagnósticos e naturalmente que tem todas as famílias, né? Não só dos médicos que fundaram a Fleury, mas também da parte do Pardini, né? Então nós temos ali diversos componentes da família e da família dos médicos fazendo parte do controle societário da Fleury, e naturalmente que daí o restante das ações é que circulam livremente no mercado. Mas o importante é, como nós sempre dizemos aqui, na hora de você fazer investimentos em ações, o primeiro passo é saber que empresa é essa, que história que tem essa empresa, até para estabelecer uma relação de confiança, já que comprar ação é praticamente entrar de sócio de alguém. E nós só nos associamos com quem nós conhecemos, com quem nós estabelecemos ali uma relação de confiança. Mas não é só a confiança, é a história bonita que nos incentiva, que nos motiva a entrar de sócios de alguém. Que nos motiva? Rentabilidade. E aí nós temos que ver dentro dos balanços, das demonstrações, se a empresa é uma geradora de lucro. Por quê? Se ela é uma geradora de lucro, parte desse lucro virá para quem investiu na empresa, para os acionistas, através de dividendos ou através de aumento do valor patrimonial das ações. E aí, naturalmente, que temos que observar também os riscos envolvidos na operação, como o excesso de endividamento, falta de capital de giro, que pode inviabilizar a atividade econômica da empresa e aí colocar em risco o nosso investimento. Então, tudo isso aí é feito através de um processo chamado análise de balanço, que é o que o canal Silas Negra se propõe a fazer, repassando para vocês as informações para conhecermos o que é cada empresa. E a partir daí, verificamos se vale a pena ou se não vale a pena colocar no nosso radar para futuros investimentos. Claro que outros indicadores fundamentalistas, outras informações que você possa buscar, irão fundamentar melhor o seu processo de decisão. Mas o importante sempre é comprar ações com consciência, comprar ações com segurança, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para poder construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vem a lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.